Boa tarde, meus amores. A tia Sandra estou com muita saudade de vocês. Vocês sabem como eu gosto de ficar com vocês. Vocês sabem, como eu já disse, é um dos melhores momentos do dia quando a gente tá com vocês, com os alunos. E, infelizmente, ultimamente, a situação não tem nos permitido estar do lado de vocês. Mas não é motivo pra gente deixar vocês na mão. E nós estamos aqui via online, tá? Pelo sistema, que o sistema está nos ajudando muito, o sistema Max é maravilhoso, ele tem nos dado um suporte para todos os professores, eu acredito que para vocês também, alunos, eles têm dado treinamento e capacitação e cada dia mais e mais e mais via internet e a gente está aprendendo muito, 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 muito. Eu estou muito feliz por ter pelo menos esse contato com vocês, mesmo que seja assim, mas ter esse momento aqui com vocês e tô esperando que vocês possam me responder no WhatsApp, mandar vídeo, mandar foto, mandar beijo, que eu tô com saudade, quero mandar abraço pra todos vocês, tá? Muito, muito obrigada por vocês confiarem no nosso trabalho. Quero dizer pra vocês que a tia Sandra tá fazendo o máximo que ela pode pra tá ajudando vocês nesse momento. Espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês aprendam. Gente, isso não é uma mosca muriçoca desse tamanho, parece um morcego. Espero que vocês aprendam, mas que vocês não deixe de sentir saudade da tia Sandra. Vê que a tia Sandra tá com muita saudade de vocês também, tá bom? E hoje eu quero falar algo muito especial pra vocês. Hoje a gente vai para uma aula que eu acho que na verdade é uma revisão do que a gente já estudou, tá? Que é justamente as interferências ortográficas. Essas interferências ortográficas são, na verdade, algumas mudanças, algumas diferenças entre a escrita de espanhol e português. Eu já havia falado para vocês que a gente conhece aqui no Brasil como falsos amigos, que são esses. Parece uma coisa, mas não é. São palavras que se parecem e às vezes não é. E outras que não se parecem, mas são. E também tem outras que se parecem e são aquilo que parece. Dá para entender? É bagunçado, né? É bem difícil. Mas a gente vai entender passo a passo. Eu tô afastando um pouco mais para cá, para deixar aqui um espaço para o meu marido escrever, que ele disse que vai digitar e vai deixar um quadro aqui do que eu estiver explicando, tá bom? Então, para começo de história, a gente vai lá para a página 18 do nosso livro de espanhol, tá? Has notado que algumas palavras são mais parecidas ao português, pero com alguns cambios na escritura? Você já percebeu que algumas palavras são muito parecidas em português, mas com algumas mudanças na escrita? Já perceberam, né? Eu também, pois é. Vamos identificá-las. Em português, são essas aqui, tá? De verde, e essas outras são em espanhol. E a gente vai ver as principais diferenças entre elas. Ó, gente, quando eu coloco, ó, porque o papel é branco, ó, fica clara, a luz reflete, bate, volta. E vamos lá. Cambia la vogal. As palavras que mudam na vogal. Cambiar, vocês já sabem que é mudar. Então, cambian la vogal. As palavras que mudam a vogal. Aí nós temos aqui a tabelinha e aí a gente vai começar. A primeira palavra, eu vou ler só as em português e depois a gente vai ler em espanhol. Cair, viver, sofrer e tudo. Em português, cair. Em espanhol, cair. O que foi que mudou? Mudou apenas a vogal. Tinha o i e ficou agora o e. Em português, viver. Em espanhol, vivir. O que mudou apenas o i. Tirou o e, trocou o e pelo i. Em português, sofrer. E em espanhol, sofrer. O que mudou? Aí já mudou duas vogais, né? Mudou o O e o E. Tudo, e em espanhol, todo. Em português é tudo e em espanhol é todo. Certo? Tá aqui para vocês conferirem. Tem também outra mudança, que é cambia as consoantes CH e por LL. É muito comum. Llegar. Chegar, em português, é CH. E eles utilizam LL. Llegar. Que alguns, como na Argentina, parece que eles falam como fosse um D, meio estranho. Então, vamos aqui para essas palavras. Bom, a primeira. Chamar. E eles chamam, e eles leem como llamar. Chaga, em português é chaga, e em espanhol é llaga. Em português é chorar e em espanhol é llorar. Em português é chegar e em espanhol é llegar. Em português é chave e em espanhol é llave. Llave, tá bom? Então o que é que mudou aí? Apenas o CH por LL.
Próxima mudança. E aí estão todas aqui, tá? Pra vocês conferirem. A próxima mudança que nós temos é cambiam consoante bel por ble. Então, toda vez que vocês verem, em português é uma palavra que tem VL no final, a última sílaba VL, você já sabe que vai mudar aquele VL por BLE, ble. Amável fica amable, entendeu? Amável fica amable. O exemplo. Dispensável. Desculpa, tô lendo aqui em espanhol. Em português, dispensável. Em espanhol, dispensável. Em português, durável. Em espanhol, durável. Em português, favorável. Em espanhol, favorável. Em português, flexível. Em espanhol, flexível. Em português, possível. Em espanhol, possível. Em português, provável. E em espanhol, probable. Em português, sociável. Em espanhol, sociável. Entenderam? Houve apenas o câmbio, a mudança, né? De VEL por BLE, tá? Sociável, sociável. Certo? Deu para entender a tabelinha? Próxima tabela. Consoante LH por J. Então, a gente já sabe que a gente tem consoante LH na língua portuguesa, como a palavra alho. Já sabe que vai trocar esse LH por J. Atenção, não são todas as palavras, então vamos ficar atentos, tá bom? Alho fica arro, porque o J tem som de RE. Alho, arro. Filho, hijo. Trabalho, trabalho. Olha aí, ó, o nome filho já teve essa mudança de o F transformado em H. Já no início já mudou, pá, entendeu? Trabalho, trabalho. Olho, orro, certo? E temos também quando eles acrescentam o i. Sim, tia Sandra, como assim? Por que eles têm que acrescentar um i na palavra, pelo amor de Deus? Mas eles acrescentam, gente. Faz parte da língua. O que a gente vai fazer? Engolir e aprender. Fazer o quê? Não é? Por exemplo, a palavra festa. O que eles fazem? Pega a palavra festa e tacam o i entre o F e o E. Aí fica fiesta. Fazer o quê? Aceitar. Faz parte da língua, assim como tem muita coisa na língua portuguesa, mas eu acredito que muita mesmo, que eles olham e ficam, meu Deus, o que é isso? Deus meu, Deus meu. Gente, já parou a pensar, quando eles olham a nossa língua, quando eles estão estudando, se eles estudam, eu não sei, mas imagine quando se eles estiverem estudando a nossa língua, quantidade de palavras. Gente, outro dia eu tava conversando com a Olivia, que eu trouxe pra escola, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la. Ela disse pra mim, Sandra, pelo amor de Deus, que gramática difícil da língua portuguesa. Ela ainda não sabe falar tudo, mas ela já tá muito, 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 muito prática. Assim como, com certeza, se nós fôssemos morar em outros países hispano-americanos, hispanohablantes, desculpa, em países hispanohablantes, com certeza a gente ia falar fácil, a gente aprender a falar, a conversar com eles facinho. Primeiro porque parece muito, a língua parece muito. Segundo porque a gramática deles eu acho que de certa forma é até mais fácil que a língua portuguesa. Desculpa aí, língua portuguesa. Desculpa aí. Voltando, então nós temos quando as situações em que acrescenta-se o i, né? Então nós temos, exemplo, tá aqui da tabelinha, festa em português, em espanhol, fiesta. Medo, miedo. Neve, nieve. Sempre, sempre. Siempre. Terra, tierra. Tierra. Pois é. E temos também quando mudam a consoante M por N. Muito comum, muito comum. Especialmente no final. Porque o M, quando ele está no meio da palavra, ele provavelmente, se ele vier antes de uma consoante, provavelmente é C e B, ou B e P. Então, em espanhol não muda essa regra. Ele estando no meio da frase, ele vindo antes de P ou B, vai ser M. Ele não vai mudar por N, tá? É a mesma regra também para espanhol. Mas no final da palavra,
é N, tá? Normalmente é N. N em espanhol. Então a gente tem o exemplo que é quando mudam o M, a consoante M pela consoante N. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de palavras. Bombom em português, em espanhol, bombom, bombom. Lembra quando tiver o N no final daquela dobradinha na língua? Bombom. O L, vocês já sabem como faz, quando tá no final da palavra. E o N, lembrar também que é bombom. Também, ainda botaram o I depois do B, assim, só pra... dificulta um pouquinho mais. Mas, com o tempo, a gente acaba aprendendo, até a escrita e facilita muito. Também, em português e em espanhol, também. Armazém, em português e em espanhol, almacén. Almacén. Olha aí, o que é que fizeram? Ao invés, mudaram muito, né? Colocaram A-L-M-A-C, acento agudo. C é acento agudo no E e N no final. Mudou muita coisa, mudou só o N por N, né? Mas a gente percebeu aí. E a última, afirmam, 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 tá? Tem um Nzinho no final. Temos também inversão de letras. Essa é interessante, eu acho muito engraçada. Essa daqui é muito bacana. A palavra, ela fica... tem as mesmas letras, a mesma quantidade de letra, as mesmas letras, só que elas estão trocadas. Tá aqui a tabela, para vocês verem nessa situação, onde tem a inversão de letras. A inversão de letras. Aí nós temos aipo, fica apio. Bairro, em português, em espanhol, barrio, barrio. Gaivota, em português, em espanhol, gaviota, gaviota. Trocou, mudou, né? E em português é perguntar, e em espanhol é perguntar. Perguntar. Trocou o R ali, né? Tirou, trocou, mudou a posição do E e o R. Ficou, ao invés de ficar perguntar, ficou perguntar. Fazer o quê? Também tem a supressão de letras em português. É como se em português tivesse menos letras do que em espanhol. A palavra atual, por exemplo, tá aqui a tabelinha, mais uma vez aqui do lado. A palavra atual. Em espanhol é actual. Tem um C depois do A. Actual. Tem um C. Actual. Caráter em português, em espanhol, carácter. Carácter. Em português, defesa e em espanhol, defensa. Defensa. Tem um N depois do E. Depois do segundo E, tem um N. Estudar em português e em espanhol é como? Estudar. Vocês se lembram dessa? Em português é lagosta e em espanhol, langosta. Em português é ler e em espanhol é ler. Ler. Tem dois S, tá? Dois E. A palavra noturno em português é noturno e em espanhol é nocturno. Nocturno. Em português é reto e em espanhol é recto. Recto. Tem também a supressão de palavras, de letras em espanhol. Por exemplo, a palavra apresentar. Em português a gente fala apresentar. Em espanhol é presentar. Presentar. Né? Tá aqui a tabelinha, que é a tabelinha da supressão de letras em espanhol. Apresentar, presentar. Bandeira, em espanhol é bandeira. Bandeira. Em português é próprio e em espanhol é próprio. Próprio, não é próprio, é próprio. Em português é respeitar e em espanhol é respeitar. Em português é simples e em espanhol é simple. Em português é touro e em espanhol é toro. Em português é ouro e em espanhol é ouro. Temos também essa última tabelinha aqui, pessoal, que eu quero tratar com vocês. Meu Deus, o tempo tá passando, menos de 15 minutos. União de palavras em português. Em português a gente fala talvez, a palavra é escrita junto, e em espanhol é talvez, separadas. Em português é enfim, em espanhol é enfim, separado. Em português é apesar e em espanhol é apesar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estou correndo, que é 15 minutos só. Hasta luego, adiós, hasta la vista, tchau!